Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra, essa é Reciclagem Democrática e olha, essa semana tem tanta coisa para falar, eu vou tentar fazer um apanhado aí, simplificar o máximo possível. Pô, é mais uma CPMI, é depoimento, é baixaria, é volta do ex-presidente, quer dizer, é a âncora fiscal entrando finalmente, o plano sendo apresentado, então foi uma semana realmente bastante curta, vamos dizer, porque a quantidade de assuntos foi muito grande. Então eu fiz um panorama aí, o vídeo está um pouquinho mais longo, mas eu sei que vocês vão gostar. E você, se ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva, deixe a sua impressão, vai ser muito bom interagir com você, mas principalmente compartilhe esse vídeo, ajude a construir esse canal que é feito para você, que é feito para todos que querem de alguma maneira estar aí debatendo, se atualizando, ouvindo opiniões sobre o que está acontecendo no cenário do país. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E essa semana começou ainda com os reflexos do que aconteceu na semana passada, quando a Polícia Federal desbaratou aquele plano para assassinar Sérgio Moro e outras autoridades aí públicas, inclusive um promotor de justiça, plano esse do PCC. O presidente Lula, na ocasião, todos lembram, na semana passada, foi à televisão lá, numa entrevista, falou que se tratava de uma armação do Moro, né? Ele não queria adiantar, mas que ele via que o Moro tinha que parar de mentir, que ele mente demais, e ironizou, inclusive, aquilo dali, quer dizer, uma das posturas mais infelizes, que provocou, inclusive, até uma pneumonia no presidente, né? Ele sumiu essa semana, a gente viu um silêncio imenso por parte de Lula, quer dizer, como fez bem ao país ele não falar essa semana, né? Coisa impressionante, ele poderia seguir isso nos próximos meses aí pela frente, quem sabe deixar o governo dele tentar aparecer, né, de alguma forma, trabalhar. Bem, o fato é que essa declaração do presidente acabou por fazer que a juíza responsável pelo inquérito tirasse o sigilo do inquérito e todas as pessoas tiveram ali acesso às informações. E foi durante o fim de semana, né, que as pessoas processaram isso e nós ficamos sabendo essa semana que havia ali dentro dos documentos apreendidos, né, uma planilha de pagamentos ali, de custos e despesas, onde tinha viagem com reunião com político, tinha ali aluguel de apartamento ali perto de onde ficava a residência do senador Sérgio Moro. Pior ainda, nós tínhamos ali relatos, né, de uso das câmeras de monitoramento do trânsito para identificar as placas do senador, né, saber como ele transitava. Mais estranho ainda é ter nessa planilha de recebimentos do crime lá um veículo de mídia, o The Intercept, ali dentro da folha de pagamento. Quer dizer, logo aquele órgão que foi responsável por divulgar as gravações, né, que foram, vamos dizer, roubadas ali dos celulares dos promotores da Operação Lava Jato, que acabou por reverter as penas de um caso que, sabidamente, de corrupção, onde dinheiro foi recebido, dinheiro foi pago, dinheiro foi roubado. Quer dizer, uma coisa assim, é de assustar o que está acontecendo. É tão assustador, né, que o PT teve que reviver o Tacla Duran, né, apareceu essa semana, né, toda vez que eles fazem alguma coisa muito ruim, eles têm que pegar, de repente, um personagem, uma marionete aí, para tentar, de alguma forma, amenizar, mas não funcionou muito, né, porque, afinal de contas, acabou por turbinar a criação de mais uma CPI. E que deve atingir as assinaturas, eu acho que até antes da Páscoa, que seria não uma CPI, mas mais uma comissão parlamentar mista de inquérito, e ela vai investigar exatamente essas relações do poder com o crime organizado, que é muito estranho. Por exemplo, o tal do Forjado, que era o líder dessa operação do PCC que pretendia assassinar o senador Moro, é o mesmo advogado que advoga para o filho do Lula. Quer dizer, é muito estranho. Você vê ali relações muito... por exemplo, o contador do Lulinha era o mesmo contador de uma empresa de ônibus que lavava o dinheiro do PCC. Você vê coisas assim acontecendo, o próprio ministro da Justiça entrando numa zona de guerra, num território ocupado pelo crime organizado por uma das facções mais violentas do estado do Rio de Janeiro, e ele entra lá sem nenhum aparato, com um carro simples ali, com isso filme, quer dizer, na verdade caminhonete ali, e ainda vem no Congresso fazer um depoimento a convite e ironiza esse fato, chama todo brasileiro de idiota, diz que as pessoas deveriam ter menos preconceito para poder entrar nesses locais, como ele foi quando foi convidado. Ora, você então, cidadão, você que está aí, você saiba que se um dia você pegar um caminho errado, entrar numa comunidade dessas
dominadas pelo tráfico, e o seu carro for crivado de balas, você for assassinado, você pode saber que, segundo o ministro da Justiça, só aconteceu isso com você porque você é um preconceituoso. Bom, com relação ao depoimento do Flávio Dino, que aconteceu também essa semana, e era para tratar da questão lá do recadastramento de armas, mas obviamente quando ele chegou naquela cadeira, todo tipo de assunto foi levado ali, tirando as ironias que ele trouxe, o ministro mentiu descaradamente sobre a questão de 8 de janeiro que foi indagada ali. Ele disse não saber, não ter sido comunicado, ao ponto que o senador Kim Kataguiri foi lá e apresentou os documentos em que o seu gabinete foi sim avisado e que havia assinatura eletrônica do sistema no próprio documento, a assinatura do Flávio Dino. Então, ele não poderia dizer que não soube daquilo, que não soube, que não foi avisado pelo GSI, foi avisado pelo GSI, que não haveria, assim, que seria uma manifestação violenta, né? Tinha todo o âmbito que não seria uma manifestação pacífica, assim como pela Polícia Rodoviária Federal, que também alertou a respeito do problema. O senador Duval ainda foi além disso, ele apresentou a questão que foram dispensados, né? Pessoas da guarda, vamos dizer, da Guarda Federal ali, que deveriam estar de prontidão, dos 500 homens que estavam ali, apenas 15 foram convocados. Isso tudo documentado, o governo decretou sigilo das câmeras de segurança, das imagens. Então não tem como. Um governo fragilizado vai tomar essa CPI na proa, né? E agora mais ainda, porque o ministro claramente mentiu ali e foi desmentido pelo deputado Kim Kataguiri, em sessão, quer dizer, ao vivo. É uma situação complicada, né? Mas a gente está vendo que é necessário também essa CPI, além do dia 8 de janeiro, essa CPI que relaciona aí o crime organizado à política, porque a que ponto nós vamos chegar. E nós sabemos que para tratar com crime organizado não basta você ir ali e fazer um enfrentamento armado nos territórios ocupados. Tem muita coisa que pode ser feita a nível legal e é isso que preocupa os bandidos, é para isso que eles querem acabar com o Sérgio Moro, porque ele tem o conhecimento. Eu acho que a primeira coisa assim que me parece óbvia é que o sigilo, né, entre cliente e advogado, ele não pode se estender à origem dos recursos, como é hoje aqui. Todo recurso ele tem que ter uma origem, que está pagando o advogado, ele tem que ser um recurso lícito. Como é que o advogado pode ter sigilo sobre o recurso que ele recebe? Além do mais, nós podemos ainda endurecer mais as leis, voltar à questão da prisão na segunda instância, porque a questão de prisão na segunda instância, a gente vê que não querem, porque não é por causa dos bandidos violentos que vão ser presos, não, é porque tem uma série de bandidos que não são tão violentos, mas que assaltam o erário público e eles querem exatamente manter-se impunes, né, enquanto tem ali o recurso para bancar aquela banca de advogados que tem acesso dentro dos gabinetes dos ministros e a coisa vai rolando e muito dinheiro rola ali. É um grande negócio hoje, um processo judicial para quem pode ficar solto muito tempo, né, se defendendo ali dentro dos recursos protelatórios. Então isso daí é muito complicado, então a gente está na hora realmente de passar esse país a limpo. Mas fora isso, infelizmente, nós não tivemos também em outras áreas notícias boas, né? Tivemos aí no primeiro trimestre já um déficit público apontado na casa dos 40 bilhões de reais. Isso preocupou muito o mercado. Nós tivemos também um crescimento do desemprego em 38%, já sendo o maior do trimestre nos últimos 25 anos. Bom, a semana seria uma desgraça absoluta se não fosse o Haddad vir e apresentar lá a nova âncora fiscal, né? Eu achei interessante essa vinculação do gasto com o crescimento, ou então a retração da arrecadação de forma a ser flutuante. Eu achei muito interessante, o mercado também achou interessante. É muito cedo para ter uma posição mais precisa do que aconteceu, mas o fato é que o mercado recebeu bem, né? O dólar caiu, a bolsa subiu, isso foi muito bom, né? Foram coisas assim que aconteceram e que, junto ali com um acordo que foi feito na China, que dispensa agora a conversão em dólar, né? Vai haver ali reservas internacionais entre os bancos centrais da China e do Brasil, né? Uns vão comprar em yuan, que é o caso do Brasil, e a China vai comprar reais, a ponto de fazer ali uma reserva para exatamente financiar essas trocas comerciais sem ter a necessidade da conversão do dólar. Quer dizer, tivemos essas duas notícias assim que são boas, que animaram o mercado. Mas a gente fica assim assustado com o que o governo sinaliza. Por exemplo, a senadora, né, que estava ali na comitiva que foi para a China, afinal de contas o presidente com essa pneumonia ou sei lá, faringite, ele não pôde ir, né?
teve lá e houve um discurso do diretor da Apex, que é uma agência, né, para fomentar as exportações, e segundo a denúncia da senadora que estava na comitiva, ele foi lá para esculhambar o agronegócio, quer dizer, falar mal do agronegócio na frente do nosso maior cliente, ou melhor cliente que estava lá, né, na casa dele. Quer dizer, o que o PT quer afinal? Né? Que tipo de sinalização ele quer dar para o mundo? Quer dizer, parece um bando de criança, quer dizer, é uma coisa assim completamente... não dá para entender. Né? Tinha tudo, inclusive essas notícias boas, né, que nós tivemos, da questão das reservas cambiais com a China e a questão aí da âncora fiscal, tinha tudo para ficar em destaque, né, e inclusive nublar o retorno do ex-presidente Bolsonaro para o Brasil, que realmente foi um evento, né, embora todo o aparato de segurança para não haver tumulto, né, isolamento de áreas e tal, ele veio muito bem, muito equilibrado, deu um discurso equilibrado, nem parecia o presidente ali naquele momento. Eu acho que esse isolamento dele lá fora foi muito bom, ele pôde refletir. Ele falou que ele não vai ser uma oposição, ele vai ser pró-Brasil. Eu achei muito interessante essa frase, mas a verdade é que as notícias, né, no final da semana já eram para a gente ficar animado com o governo, pelo menos na área econômica, ele está querendo acertar, que é fundamental para todos nós, mas aí vem a notícia que suspenderam os carros blindados do presidente, os carros que ele tinha direito, que deveriam ser blindados, embora não tenha nada determinado em lei, mas é uma coisa que é normal, é de praxe, e aí anuncia alguém do PT, acho muito bacana, não dá um carro blindado para o ex-presidente, uma pessoa que já sofreu um atentado, né? Já tentaram matá-lo, e que a gente está vendo aí, muita gente ainda fazendo aí arte, inclusive, né? Lá no Brasil 247, fizeram lá um colunista fez uma ode, uma poesia ali para Sérgio Moro, né, e o Deltan Dallagnol querendo matá-lo, né, aí a gente não se espanta mais nem com um garoto de 13 anos esfaqueando uma professora de 70 porque chamou a atenção dele. Então a gente vê um país convulsionado com pessoas assim que se dizem antifascistas, né, quando você vê esse rótulo antifascista, você pode saber que ali na tua frente vai ter o cara mais fascista que você pode imaginar. Ele usa esse rótulo exatamente para justificar a sua violência, né, a sua virulência. Então esse tipo de sujeito é o cara que pode vir em nome do bem, né? Eles carregam assim, esse tipo de psicopata, acha que está fazendo alguma coisa boa, pode vir a tentar assassinar o presidente. Bom, aí o que aconteceu? Várias empresas de blindagem ofereceram carros para o presidente lá, ofereceram gratuitamente, sei lá. E aí o que era para ser o assunto central deixou de ser, porque o PT gosta de ser engraçadinho, né? E a gente vai vendo aí que, infelizmente, nós estamos aí num desgoverno, na esperança que pelo menos aquilo que é mais importante, vamos dizer, para a sociedade, que é a questão econômica, né? Porque a gente vive do dia a dia, do pão de cada dia, os empresários têm que trabalhar, os investimentos têm que acontecer, que o PT comece a acertar, porque no resto está difícil, está complicado. A gente está assistindo aí e o que eu posso dizer que a gente está vendo é um total e completo desgoverno. Mas vamos ver se as coisas mudam mais à frente aí e a gente tem que torcer pelo nosso país. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.